Hola a todos, gracias por acompañarnos en una edición más de Un Café con Sofana. Hoy me siento muy honrada de poder entrevistar a Renata Rodríguez. Renata es una brasileña radicada en Nicaragua. Ella es doctora en educación por la Universidad de Barcelona en el área de enseñanza y aprendizajes en entornos virtuales. Así que definitivamente el mensaje que nos va a compartir hoy Renata será especialmente valioso por el contexto en el que todos estamos viviendo. Ella además fue vicerrectora académica de la Universidad Centroamericana en Nicaragua. Ella actualmente imparte cursos y programas de formación docente en colegios, universidades y otros centros técnicos. Y debo decir que mi parte favorita de la biografía de Renata, y que la voy a leer tal cual porque me ha encantado, y dice así: es apasionada por la educación y cree que todo niño y niña tiene derecho a recibir una educación que le ayude a crecer, a encontrar su lugar en este mundo y a ser feliz. Renata, bienvenida, muchísimas gracias por compartir este café conmigo. Muy bien. Aquí está mi café también. Perfecto. Bueno, un gusto, Sofana. Gracias por la invitación. Un Un gusto, gusto. Renata, muchas gracias. Y teniendo en cuenta esta última parte que acabo de leer de tu biografía, y es que cuando hablamos de educación, la relacionamos inmediatamente con conocimiento o la academia, y eso está muy bien, porque la educación se trata, por supuesto, de eso, de obtener nuevos conocimientos, experiencias y de la academia. Pero tú también le has dado a la educación un sentido enfocado en el aprendizaje para la vida. Y con esto que decías de cómo la educación le va a aportar a las personas para encontrar su lugar en este mundo y a ser feliz, entonces esa es precisamente mi primera pregunta para ti. ¿Cómo es que la educación nos ayuda a nosotras las personas y especialmente a los niños y niñas a encontrar su lugar en este mundo y a ser feliz? Bien. Eh, bueno, yo tuve la dicha, la suerte, el honor de ser alumna de Paulo Freire. Paulo Freire es un gran educador brasileño, ya falleció, pero es un ser humano, una persona, un educador que ha hecho una impronta extraordinaria a la educación a nivel mundial, podemos decir eso, y a una educación para la libertad, una educación donde él decía de que la educación tiene sentido en la medida que ayuda a cada ser humano que está en el proceso educativo a crecer, a desarrollar sus talentos, a leer su realidad y leer su realidad de manera crítica, de manera propositiva, incluso asumiendo, vamos decir assim, un rol protagónico, tomando las riendas de su mano, de su vida y también contribuyendo al bienestar y a la vida de los demás. Eh, cuando uno quando uno está educado, está informado, conoce, e na medida que uno conoce sobre a realidade e está informado sobre essa realidade, sobre o que passa, pode comunicar-se bem, pode manejar, pues resolver problemas, pode conhecer quem somos, como somos, de onde venimos, hacia onde vamos. Em essa medida, pode tomar melhores decisões em sua vida, não? E na medida que uno pode tomar melhores decisões, eu creio que está em el camino donde el camino de la felicidad, en el sentido de que asume que a vida não são destinos, não. O sea, la vida, mi vida hago yo, mi vida la voy construyendo desde mi libertad, desde mi discernimiento y desde mi conocimiento,
¿no? Cuanto más uno conoce, creo que mayor libertad tiene para tomar decisiones, tanto para su bien como para el bien de los demás. Entonces, yo creo que eso es la educación tiene que contribuir a eso, aquí las personas, los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos que están en el proceso educativo, eh, agarre en las manos su vida a partir de todo el conocimiento que podemos compartir con estas personas. Y además que yo creo que esta concepción del aprendizaje ha cambiado mucho en los últimos años y dices mucho de eso en tu respuesta, porque antes quizás pensábamos que el enfoque en educación debía ser aprender como todos los conocimientos duros, técnicos, matemáticas, literatura, y eso está muy bien. Por supuesto que eso tiene que continuar así, pero también todos estos conocimientos deben ser complementados para responder a estas preguntas de vida, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que yo quiero? Exacto. Y qué increíble también que podamos fomentar eso en los niños desde que están pequeños, desde las edades tempranas, porque creo yo que también es el camino en cómo empezamos a formar a seres humanos y adultos emocionalmente inteligentes, que ese es también parte del camino hacia la felicidad, como bien le estabas diciendo. Bien, Exacto. a mí me gustaría, Una sí, cuestión en eso, Sofana, que toda la psicología actual, pues que está analizando cómo las personas pueden ser plenas, no exitosas en términos financieros, pero exitosas en términos de tener plenitud y encontrar su lugar en el mundo, dice que un elemento fundamental es que uno defina sus propósitos de vida. Entonces, la educación tiene que ayudar a eso. O sea, yo aprendo matemática, aprendo literatura, aprendo sobre ciencia, sobre física, para, para realmente entender esse mundo e poder encontrar-me nesse mundo e definir os propósitos, como eu, como ser humano, quero contribuir ou estar presente en ese mundo, ¿no? Entonces, la definición de propósito de vida, y a veces yo quedo pensando que eso tiene que estar presente en el currículo escolar, tiene que estar presente en la escuela, que ayudemos a cada uno, no vamos a dar ninguna receta, cada uno tiene su libre albedrío para tomar el rumbo y para definir su propósito, pero en la medida en que podamos abrir un abanico y decir, esta es la realidad, ese es tu entorno y tu contexto, etcétera, estamos, creo que, contribuyendo a que cada uno defina sus propósitos. así es. Yo hace poco escuchaba algo acerca del propósito de vida también. Entonces, la persona que estaba hablando acerca de esto decía, bueno, pregúntate cómo se vería, no pienses tanto en tu vida ideal, pero vamos a decir tu día ideal. ¿Cómo sería un día que a ti te encantaría y que disfrutaras tanto? ¿En qué tú trabajarías? ¿Qué tú harías? ¿Cuál sería tu rutina? Y entonces una vez que ya tengas eso como muy claro de qué es lo que quieres y así es como yo quiero que se vean todos los días de mi vida, entonces a partir de ahí trazar un plan para yo lograr eso, para yo alcanzar esa vida que yo quiero. Y yo pienso, bueno, eso a mí no me lo enseñaron en la escuela. Yo le estoy escuchando ahora, yo ya me gradué de la universidad, yo ya hice maestría y es hoy que yo estoy escuchando acerca de esto. Y yo pienso, ¿cómo me habría encantado saber esto desde los 10 años, que en los cuestionarios de lectura que me mandaban viniera esa pregunta? ¿Cómo voy a empezar yo hoy, Sofana hace 10 años, hace 15 años, 20 años, construir la vida que yo quiero, ¿no? Exatamente, assim é. Exacto. Assim que Sí. é uma assinatura pendente, creio todavía, en el currículo escolar. Así es, parte de la transformación pendiente, de la innovación pendiente. Assim é. Renata, tú te has especializado en aprendizaje en entornos virtuales y dicen que de cada crisis se pueden desprender también oportunidades. ¿Crees
que hay oportunidades para la educación en este momento, en este contexto tan cambiante y de crisis mundial que estamos viviendo? Totalmente. Yo creo que hay muchísimas oportunidades. Y eh, yo voy a compartirte cuatro dessas oportunidades. A primeira é que estamos vivendo uma série de inovações educativas. A pandemia nos empurrou assim de uma maneira hasta violenta, o sea, de um dia para a noite, não é que não foi nenhuma transição que diz, bueno, vamos tomar um tempo para pensar, não, 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 del dia para a manhã diz, cierre total, todo mundo em sua casa, não há escola, todas as escolas cerraram suas portas, as universidades, bueno, enfim, ¿no? Y los docentes y las docentes tuvieron que decir, ¿y ahora qué? Como vamos a ensinar a ler? Como vamos a ensinar matemática? Como vou ensinar educação física? Como vou ensinar todo a la distância, não? Realmente foi um cambio absolutamente abrupto, pero que provocou, e quando uno está leyendo agora já os resultados de lo que ha passado, recorrendo os frutos de este cambio tão abrupto, uma oportunidade, creio que claríssima, é que se ha implementado uma série de inovações educativas. Muitos docentes han tenido que aprender a utilizar as tecnologias para implementar em suas classes, e também desde uma perspectiva de ou é isso, pues não havia muitas opções, não? Então, houve realmente, me parece, uma apertura a isso. E uma oportunidade, em essa oportunidade de integrar as tecnologias, eu creio que houve maior e melhor uso de las redes, de los recursos tecnológicos, uma maior experiência de trabalho utilizando plataformas virtuais, como evaluo utilizando plataformas, como integro mis estudantes, como hago coisas diferentes, como uso os recursos para que meus estudantes aprendam. Então, a primeira oportunidade, creio que ha sido uma quantidade de inovações educativas que, em esse momento, agora os investigadores estão recopilando para aprender de toda essa criatividade que foi um desplegue de criatividade, creio eu, a partir do susto de dizer tenho que ensinar a 40 aninhos, a 60 aninhos à distância. A segunda oportunidade, eu creio que foi a cooperação, Sofana, que isso é um tema e que me parece importante enfatizar, que um autor que a mim me gusta, que se chama John Hatt, de Nova Zelândia, que hizo vários estudos, meta-análisis enorme, onde tinha uma pergunta, disse, que factores contribuem para o aprendizagem de los niños y niñas, de los estudiantes. ¿Cuáles son los factores escolares en el entorno escolar que contribuyen? Bueno, ele encontrou muitos fatores. E posso passar toda a tarde contando sobre isso, que é um tema super interessante. Mas um fator importante que me parece que está relacionado com uma grande oportunidade foi que os docentes devem trabalhar juntos em comunidade, aprender uns de outros, compartilhar uns com outros suas experiências. Eu estou fazendo isso. E vos que está fazendo? Como te va? Como te funcionou? E como lo haces? Venga, agora vou fazer eu. Então, ele disse que essa oportunidade de colaborar docentes entre eles, disse que é um fator que potencia enormemente a aprendizagem dos estudantes. Isso ele já estudou há alguns anos atrás, não foi o ano passado, pero hemos visto na pandemia, e he tenido a oportunidade de ver em los cursos que he impartido com grupos de docentes, que a possibilidade de pedir ajuda
entre unos y otros y compartir lo que estaba haciendo fue un factor de oportunidad, es decir, yo no estoy solo, yo estoy con otros y con otros yo aprendo también. Me parece que isso é bem importante e que não podemos deixar ir quando regressemos à la normalidade. A terceira oportunidade é o maior involucramento de los padres e mais na educação de seus filhos e hijas, e eh, coisa que não foi nada fácil para eles, nada fácil para eles. De repente, tinha um niño que tinha que aprender a ler. E como hago para ensinar a ler, ajudar mi hijo a ler, não? Eu creio que esse involucramento ha sido positivo, aunque em alguns momentos ha generado algumas tensões e conflitos. Os docentes, às vezes, com a ansiedade que aprender, às vezes ha sobrepassado a carga normal de tarefas, situações desse tipo hemos encontrado, não? Pero, por outro lado, creio que também os padres e madres han revalorizado a labor de los docentes. E isso me parece fantástico. É uma oportunidade de revalorizar, de dizer, nenhuma tecnologia vai substituir el rol fundamental que tienen los docentes. Y eso yo creo que replantea, vamos a decir, la posición importante del docente como pieza clave del proceso educativo. Y como cuarta oportunidad es repensar qué tipo de educación estamos haciendo y qué es lo realmente importante en el proceso educativo de niños y niñas. Repensar, así como mucha gente está hablando, cómo repensamos nuestro modo de estar y ser en el mundo, respetando nuestra casa común, que es esse planeta Tierra, entendendo que a pandemia foi, de alguma maneira, um chamado de atenção de como nós estamos descuidando e maltratando os seres vivos, o meio ambiente, os animais, etc., etc. Eu creio que é uma oportunidade para repensar nosso estar em el mundo e ojalá que podamos repensar. Ha sido uma oportunidade para que as empresas repensaran também os modos de trabalho, as modalidades laborais, e é uma oportunidade para que a educação repense que é lo fundamental e onde temos que poner os focos. Me parece que essas são quatro oportunidades, há muitas outras, pero eu quisiera destacar estas quatro. Me fascinó lo que dijiste, que los padres, las familias en general, han podido revalorizar el trabajo de los docentes, ¿no? Todo eso que pasaba en la escuela y que se quedaba en la escuela, ahora está pasando en la casa. Sí. Y eso ha sido una oportunidad, como bien lo dices, pero también ha sido un desafío para el niño, para la mamá, para el papá y para los profesores. Totalmente. Y también tú decías algo importantísimo, y es que la tecnología nunca va a sustituir el rol del docente. Y esto es algo que quizás hemos dado por sentado. Y este acompañamiento, el papel tan protagónico también que tiene el docente en el aprendizaje es sumamente valioso. Y por eso me gustaría hacerte la siguiente pregunta. Ya ahora hablamos de las oportunidades para la educación virtual. Entonces ahora vamos hacia el docente en esta nueva modalidad de educación virtual. ¿Qué retos se le presentan a los profesores para poder responder ante estas nuevas necesidades y nuevos contextos bajo una modalidad virtual de educación? Yo creo que muchísimos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, Sofana, hay un primer reto que no es de los docentes, pero que de la sociedad en general y pensando en América Latina, Sofana, que es que esta pandemia y la situación educativa que implicó estar en una educación remota de emergencia, puso à tona
de maneira absolutamente evidente o que nós já sabíamos, que em América Latina existe uma brecha digital clara, absoluta. Aí temos famílias que têm uma computadora para cada pessoa, que tem conexão à internet 24/7, que não tem nenhuma dificuldade, pero temos um grande porcentaje de famílias que ou só têm uma computadora e para repartir entre o papa que tinha que trabalhar ou a mama que tinha que trabalhar, os 4 filhos, 3 filhos que tinham que usar, bueno, não? Ou que usavam um celular, ou que não tinha conexão, ou que não tinha nada e tinha um celular e que desde esse celular o docente enviava por WhatsApp quando tinha conexão as tarefas e tínhamos que contar os minutos para que não terminaram os dados para bajar a informação e subir a informação. Ou seja, se efetivamente há uma brecha digital e há um desafio enorme, creio, para os países, para os governos, de pensar como ir diminuindo esta brecha digital. Pero também há uma outra brecha, que é a brecha de uso, Sofana, que é o que se chama, que alguns teóricos dizem que hoje está sendo mais importante que a brecha de acesso à tecnologia. A brecha de uso está relacionada com quanto sei eu, como utilizar a tecnologia, quanto aproveito a tecnologia para os fins que me interessam. E essa brecha é uma brecha presente em todo lado, incluso em los hogares donde há 5 computadoras com conexão full. Então, sí que podem entrar nas redes sociais, que podem ver videos em YouTube, em Vimeo, em qualquer plataforma, sí que podem navegar por redes, por Google, etc, etc. Pero quando vos rascar um pouquinho mais e dizer, a ver, como haces uma búsqueda eficiente, eficaz de informação a partir de uma pergunta clave? Como filtras a informação que realmente vai ser uma informação veraz e útil para tu investigação? Como discriminas lo que é fake news de lo que é realmente informação verídica? Como utilizas aplicações e plataformas para promover, por exemplo, a lectoescritura, para promover a resolução de problemas, ou juegos realmente que te ajudam a desenvolver capacidades de pensamento superior, não? De análise, de criação, de criatividade, de evaluação, enfim, não? Então, aqui há uma brecha clara, que é de acessibilidade, e a segunda, que tem que ver com a brecha de conhecimento do uso da tecnologia. Quais são os retos para os docentes? Muitos. Creio que se evidenciou, e todas as investigações han mostrado, que, vamos dizer, em termos globais, os professores, nem de América Latina, nem de nenhuma parte do mundo, estavam absolutamente preparados para a educação virtual. Não estavam. Essa é a realidade e podemos ver com investigações que estão sendo realizadas em los Estados Unidos, em Europa, em América Latina, bom, enfim. Então, havia retos. Bueno, um reto é conhecer mais essa tecnologia, pero não conhecer a tecnologia per se. Bueno, agora sei utilizar Kahoot, ou sei utilizar Google Classroom, ou sei utilizar um muro digital, ou sei utilizar uma pizarra interativa. Pero o reto é como vou utilizar estas ferramentas para promover trabalhos cooperativos, para promover
uma participação ativa dos estudantes, porque esses são, vamos dizer assim, elementos claves de um processo de educação presencial e educação à distância. Não? Por exemplo, o trabalho cooperativo é um elemento clave. Aprendemos com outros. E aprendemos com outros e de outros. Isso, os teóricos de las ciências, de la teoria de aprendizagem, Vygotsky, outros teóricos já demonstraram de que uno aprende com outros e potencia sua aprendizagem quando aprende com outros. Então, como hago para ensinar a outros, para motivá-los, para promover uma participação ativa, para fazer uma avaliação constante do processo de aprendizagem e retroalimentá-los. Então, esse é um grande desafio para mim. Um grande desafio é como usar as ferramentas tecnológicas que têm a mano, alguns unas, muitas, alguns poucas, para potenciar o processo de aprendizagem e para desenvolver atividades de ensino-aprendizagem que realmente potenciem a aprendizagem dos estudantes. Outro reto é a comunicação. Por exemplo, esse período de pandemia, não? Então, como comunicar-se com os estudantes. Por exemplo, uma professora outro dia me dizia, eu em aula miro os ojitos dos estudantes, já sei se estão aprendendo ou não, se estão entendendo ou não, se tem um ojo com 2 signos de interrogação. Então, ele diz, a ver, Sofana, dígame tu pergunta, que não entendiste? Pero a distância, como hago isso? Então, há que pensar outras estratégias e há que trabalhar juntos com os docentes. Que estratégias podemos utilizar para identificar onde estão as dúvidas dos estudantes? Que estratégias utilizamos para generar cercania em la distância? Porque educar é estar cercanos. Ou seja, e que isso é fundamental. Outra anécdota que me quedou impressionada, que outra professora dizia, bueno, le perguntava como estava sendo a dinâmica, dizia, bueno, teníamos sessões de 45 minutos de presencialidade, de virtualidade sincrônica, 15 minutos de descanso, depois, bueno, que era cansado para os niños chiquitos, enfim. E ele disse, pero sabe lo interessante, professora, me dizia, que nos 15 minutos de descanso, os niños e niñas aproveitavam para mostrar su perrito, para mostrar o hermanito chiquito que acabava de nascer, para mostrar, não sei, algum juguete que havia feito, um dibujo que havia feito a los outros colegas. Dizer, eu quedava e eles, entre eles, sentiam a necessidade de interactuar essa cercania, não? Então, eu creio que há muitos retos, como involucrar a los padres, pero de tal maneira que não genere tensões, pero que genere colaboração. Assim que eu creio que essa pandemia nos abriu uma série de possibilidades que eu creio que temos que tomar em conta para repensar como também trabalhar em la formação de educadores. E esses são alguns dos retos. Há muitos mais, pero esse te comparto. Y lo que decías ahora de la importancia de la cercanía en la educación, eso es tan cierto porque si uno piensa también cuando uno estaba en la escuela, uno inmediatamente va a pensar en esos profesores, en esas profesoras que a uno lo marcaron de por vida, ¿sabes? Esos profesores que a uno le enseñaron tanto y precisamente porque se sentía esa cercanía. Fíjate cómo tú también empezaste haciendo referencia a un profesor tuyo. Sí. Entonces, esto es maravilloso y la verdad es que hay un gran valor en la presencialidad. Entonces, yo creo que uno de esos retos es, bueno, ¿cómo llevamos parte de ese valor o cómo generamos ese valor de la presencialidad ahora a través de una pantalla? Sí. Y parte de esa cercanía es cómo el docente va a lograr generar esa conexión
con su estudiante, y no solamente con los estudiantes, con los demás docentes, con sus colegas, con los padres y las madres de familia que ahora tienen las reuniones completamente virtuales. ¿Crees que es posible lograr esa conexión que nosotros sentíamos como la tuvimos con nuestros profesores en la presencialidad? ¿Crees que es posible lograrlo ahora a través de la pantalla, a través de la virtualidad? Y si es así, ¿cómo? Mire, yo creo que yo trabajo com educação virtual desde há muitos anos. E fundamentalmente he trabalhado com educação virtual a nível de universidades, e principalmente a nível de pós-grado, a nível de maestria, a níveis superiores com pessoas mais adultas, não? Ou cursos de formação contínua, de atualização profissional, pero com adultos. Experiências de educação virtual com primária e secundária, eu não conosco, verdade? E também, e aqui é minha postura como educadora, como pedagoga, eu creio que os niños, as niñas e os jovens necessitam de la cercanía de sus amiguitos e amiguitas, colegas e de sus docentes. E isso é insustituível, Sofana. Então, ojalá que podamos superar essa pandemia pronto para volver a abrir as aulas, volver a abrir a escola e volver poder jogar em los recreos com nossos, que eles possam volver a jogar em seus recreos. Isso. Dicho esto, temos uma realidade que é que temos uma pandemia e que temos que cuidarnos e protegernos. Então, temos que ir construindo e criando estratégias ou utilizando estratégias que já existem na educação virtual de adultos para trabalhar com niños e niñas. Por exemplo, eu tenho um blog que às vezes escrevo, não me dá muito tempo de escrever, pero de repente escrevo algo e disse, bueno, vou compartilhar com os docentes, não? Então, eu dizia aí que um elemento clave de todo o processo de educação virtual é generar uma participação ativa dos estudantes. Então, como hago para fazer isso? Se eu tenho, claro, se eu solo tenho a possibilidade de comunicar-me com eles por WhatsApp e de mandar-lhe guia de aprendizagem, pode ser que seja um pouco mais difícil, mas se eu tenho a possibilidade, por exemplo, há professores que, apesar de isso, generaram situações de cercania. Sabe o que fizeram? Se gravavam com seu celular. Olá, chicos e chicas, olá, muchachos e muchachas, aqui estou, sou sua professora e quero que vocês, e poniam em sua casa uma cartolina e escrevia e se gravava explicando e mandava esse vídeo para o WhatsApp. E que ha demonstrado as investigações que isso é clave, que isso era fundamental, porque o estudante, o niño e a niña necessitava ver a seu docente, verlo, sentir lo que estava falando com ele, que estava cercano. Claro, agora, se vos tem mais condições, pode fazer muitas coisas. Hoje em dia, vos tem muitas, as plataformas que estamos utilizando, pues as diversas plataformas de videoconferência têm possibilidade de que uno pueda fazer jogos, de que uno pueda fazer grupos pequenos. Vos tem aplicação onde poner eles a jogar ou a responder uma pergunta para que veja como estão entendendo. Vou fazer uma breve explicação e depois, a ver, muchacha, agora vamos responder essa pergunta, agora vamos trabalhar em grupo. Então, existem uma série de estratégias que te facilitam generar processos de engagement, de motivação, de
de involucramento de los estudiantes en el salón de clase, en el salón de clase virtual. Y eso rompe esquemas también, ¿no? Porque a veces nosotros estamos acostumbrados como docentes a dar cátedras y más cátedras y perdemos de vista que eso en la pantalla es, o sea, el alumno puede hasta soportar una cátedra de 30 minutos del profesor en la presencialidad, pero en la virtualidad eso ya se vuelve absolutamente difícil, casi imposible. Entonces hay que crear, vamos a decir, otras estrategias para que los estudiantes puedan participar. Otra estrategia clave es la retroalimentación. Estar todo el tiempo retroalimentando. Y hay varias plataformas, varias herramientas que promueven essa possibilidade de que o professor docente retroalimenta os estudantes e obtenha a informação de quanto vão aprendendo de maneira muito rápida, muito automática, porque são plataformas que já contam com estas funções de devolução imediata de informação. E isso ajuda muito. Então, temos que ensinar aos docentes a ir trabalhando com todas essas ferramentas, com todas essas estratégias, para lograr, vamos dizer assim, criar um ambiente de enseñanza em la virtualidade que seja motivador, atrativo e que genere, vamos dizer assim, que os estudantes se sientam bem. Y en ese sentido, Renata, porque en este momento es todavía muy incierto cuándo la mayoría de los países pueda retomar la educación presencial, e incluso en algunos que ya están empezando a dar los primeros pasos para eso, se habla de que quizás nunca volvamos a como era antes, así como ha pasado con el teletrabajo, ¿no? Ya mucho de teletrabajo, tanto como para la educación virtual, mucho de eso llegó para quedarse, aunque podamos volver a cierta normalidad de control de la pandemia. Entonces, en este sentido, y todas estas experiencias, anécdotas que estabas contando, bueno, el profesor que tomó la cartulina y empezó a explicarle al niño como si estuvieran en el aula de clases. ¿Cuáles son, creerías tú, aquellas competencias o aquellos conocimientos que los docentes deberían de estar aprendiendo hoy para prepararse en el futuro inmediato, en el que quizás en los próximos meses o incluso en el presente en el que ya estamos viviendo hoy, y por supuesto para prepararse ante los posibles cambios que llegaron para quedarse a partir de la pandemia? No. Ok. Primeiro, creo que há um tema que tem que ver com o currículo, Sofana, e que é um tema muito delicado que tem que ser analisado a fundo. Eu, sem medo de equivocar-me, posso dizer que os currículos de nossos países, todo mundo, estão muito de contenidos que talvez não são fundamentais. Não, eu creio, sinceramente, que há que fazer uma revisão. A ver, uma das primeiras coisas que quando começou o tema da pandemia e eu tinha a oportunidade de conversar com directivos de escolas ou com docentes, eu dizia, mire, minha opinião e também o que dizem muitos expertos é não vamos a poder seguir a raia, vamos dizer assim, um currículo estabelecido onde há uma quantidade de conteúdo que, então, descarguemos esse peso e priorizemos. Priorizemos em conteúdos e em desenvolvimento de capacidades, de competências que são fundamentais para aprender a aprender. Então, isso é, creio que, uma primeira discussão importante, um debate, uma reflexão importante que há que fazer-se, claro, a nível de políticas públicas, políticas educativas a nível de los países, a nível de las escuelas, es decir, como está nuestro currículo. Realmente todo eso
porque a veces hay docentes que dicen, no, yo tengo que cumplir un currículo. No, nosotros docentes, nuestra tarea no es cumplir un currículo. Nuestra tarea es garantizar que nuestros estudiantes aprendan contenidos, capacidades que sejam capazes de saber hacer, saber ser em questões fundamentais, não? Para poder ir generando uma autonomia em seu processo de aprendizagem a lo largo de toda a sua vida. Então, essa é a primeira discussão, o primeiro reto. Que não é, vamos dizer, desde uma perspectiva de formação, pero é desde uma perspectiva de debate, reflexão da comunidade educativa, de directivos, de políticos da área educativa e de docentes. A outra tem que ver com, já mais em la concreta, que ferramentas podem ser úteis para o docente? Bueno, aprender a usar tecnologias, pero não, e vuelvo a insistir, la tecnologia per se. O uso de tecnologia per se já está comprovado, não cambia, não melhora o processo de aprendizagem. O que melhora o processo de aprendizagem é implementar metodologias que sejam adequadas para o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. E quando eu hablo destas metodologias e quando hablo destes conteúdos, as ferramentas são um apoio para enfocar esta pedagogia. Por exemplo, eu creio que é importante que nossos estudantes compreendam ou recordem alguma informação e alguns dados, mas também é fundamental ensiná-los a analisar, ensiná-los a buscar informação, ensiná-los a investigar, ensiná-los a resolver problemas, ensiná-los a evaluar, a criar novas maneiras de fazer coisas ou de resolver problemas. Então, a pergunta é como uso vamos dizer, que enfoque pedagógico me ajuda a desenvolver estas capacidades que são chamadas capacidades superiores. E que ferramentas vão apoiar a esses enfoques pedagógicos para este fim? Me expliquei? Então, em la concreta, creio que vale a pena ensinar a nossos estudantes, a nossos docentes, a usar a tecnologia desde uma pedagogia renovada, uma pedagogia onde o estudante é o centro do processo de aprendizagem. Segundo, há muitos recursos educativos abertos maravilhosos em los processos em la internet. E que é descoberto, é comprovado o que já sabia, que os docentes não sabem que existem. E que estão de maneira gratuita aí desde a licença Creative Commons à sua disposição e não conhecem. Então, às vezes quebrando, como hago isso? Como ensino tal coisa? Está aí, pero claro, tem que desenhar uma ruta de ensinança. Não é que esses recursos vão ensinar por eles, pero contribuem, é como ter livros, materiais que sejam úteis. Depois, inovar em comunidade, me parece que é generar espaços comunitários de comunidade de aprendizagem para inovar. E outro elemento que me parece fundamental, Sofana, e que não é dito todavia essa entrevista, que é ensinar-lhes a usar eticamente a informação e fazer uma análise crítica das plataformas digitais, da informação. Eu creio que esse conceito de cidadão digital informado, conhecedor de lo que significa a reputação, o respeito à privacidade, a proteção de dados, o que é informação útil e não útil, etc. Me parece que aprender todo isso é fundamental. Claro, muchos retos para los docentes y también pienso
lo decías en realidad, esta responsabilidad compartida que hay junto con los docentes de parte de los ministerios de educación de los países, nosotros también como ONG, cómo podemos contribuir, en tu caso, por ejemplo, cómo desde las universidades se puede contribuir a la profesionalización docente y apoyarlos en esta preparación para un nuevo modelo de educación virtual. Renata, te voy a ser súper honesta, de verdad que desde que empezamos la entrevista me he sentido como otra estudiante. Me gustaría enseñarte que aquí yo he estado tomando nota de casi todo lo que has dicho, me sentí de nuevo como en un aula de clase precisamente, me encantó escucharte. Luego de escucharte puedo plantear también mi opinión y decirte que creo que sí es posible generar esa conexión que hay entre docente y estudiante, porque sentí que esta hora de entrevista pasó en 5 minutos. Qué linda. Yo te Ay, qué gusto. que había leído mucho de lo que habías escrito y a mí me ha encantado esta nueva concepción que tú tienes de la educación y de hecho anoté cuando dijiste pedagogía renovada. Esto yo creo que es muy esperanzador para todos todos aquellos docentes y estudiantes que aspiran a una educación transformada, a una educación innovadora, que responda a las nuevas necesidades de las futuras generaciones y de las nuevas generaciones, que era lo que platicamos al inicio. Agradecerte nuevamente, Renata, por tu tiempo, por todo el aprendizaje que aquí nos has compartido. Te puedo decir que he disfrutado muchísimo esta entrevista y esperando que no sea la última vez que conversemos y estoy segura que muchos y grandes proyectos vendrán contigo y con Fundación Zamora Terán. Renata, encantadísima. E graças, Sofana, eu que estou encantada, que gosto poder conversar com vos, uma profissional adulta, jovem, com unos ojos de pasión por la educación, se nota tu pasión y tu compromiso por la educación, y eso me parece que es un ingrediente fundamental en todo lo que hacemos, Sofana, en todo, poner nuestra pasión y nuestro compromiso. Yo creo que eso es el plus fundamental para realmente hacer cosas buenas, cosas que puedan impactar positivamente em la vida de outras pessoas. Eu creio que desde onde estás vos, estás impactando seguramente na vida de muitos ninhos e ninhas e jovens que estão tendo uma oportunidade para aprender, para crescer, para desenvolver-se, para ser e para poder tomar decisões em sua vida, verdade? Assim que ha sido um gosto, conta comigo e bueno, creo que somos todos apasionados por la educación y eso tenemos muy en común. Sí, sí, sin duda. Esa pasión la transmites en cada pregunta que respondías, Renata. Así que muchísimas gracias. Bueno, un abrazo para vos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bye.